Nesse vídeo eu ensinei passo a passo como desenhar qualquer orelha, que é uma parte muito simples do desenho, que realmente alguns desenhistas têm dificuldade e é uma parte realmente bem simples de se aprender. E que se você não souber fazer, vai ficar muito estranho o desenho e vai acabar atrapalhando muito o resultado final. Então eu separei várias dicas e te expliquei passo a passo como fazer essa parte. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza, tu vai fazer essa parte com muita facilidade. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. E aí galera do canal, começando mais um vídeo que tá falando Wesley, e nesse vídeo eu vou desenhar orelhas, tá? Aqui é uma parte meio simples, tá? Na verdade é bem simples o desenho, mas que muitos desenhos têm muita dificuldade, tá? E eu vou te explicar passo a passo como aprender essa parte aqui, novamente, é bem simples, só precisa se juntar alguns pontos que são detalhes que tu vai ver que são bem fáceis de aprender e que vai fazer muita diferença nessa parte do desenho. Antes disso eu quero falar que se você é inscrito no canal, eu criei um grupo do Telegram, tá? Se você já não é inscrito no canal, se inscreve aí já, não perde tempo. Que eu criei um grupo do Telegram para reunir vocês para eu poder dar mais dicas. Então lá naquele grupo você pode mandar o seu desenho lá e eu vou te explicar o que tu pode melhorar, o que tu pode evoluir. É um grupo assim bem legal, a gente vai interagir, falar de anime, falar de outras coisas, que realmente eu acho que é bem legal tu participar, tá? Só entrar no link aí abaixo, na descrição do vídeo e entrar no grupo do Telegram, tá? É bem legal e eu vou ficar muito feliz se você entrar, cada vez maior esse grupo. Quanto cada dia que passa, quero esse grupo cada dia maior, tá? Então vai ser muito legal se eu estiver lá, tá? Então agora sobre a parte dos desenhos das orelhas, eu vou mostrar uma imagem na tela que são as orelhas mais raras de tu fazer. Como assim? Vou botar a imagem aí que tu já vai entender. Eu botei essas imagens aí na tela e são orelhas que não são humanas. Como assim? Essas orelhas, olha como por exemplo, elas são mais pontiagudas, ela tem uma mudança no formato, elas têm bastante traço, algumas têm brincos, elas são orelhas mais diferenciadas, vamos botar assim. Porque a maioria das orelhas que tu for desenhar é basicamente um C. Como assim? É basicamente um C, porque elas são de humanos e a maioria dos humanos eles só fazem esse traço de uma orelha. Porque a orelha não é uma parte de muito destaque, a maioria dos desenhistas não foca muito em fazer algo mais específico. Os desenhos mais diferentes que tu vai fazer das orelhas são mais ou menos no Dragon Ball, assim, que ele se assemelha um pouco mais pontiagudo. Mas tirando isso, a maioria se assemelha bastante a um C. Novamente, algumas orelhas, elas vão sim mudar um pouco, como por exemplo esses aqui são caras, então tu vê que algumas são mais pontiagudas, outras são mais largas, então são mais redondinhas, outras tu vê que não é bem um C, é mais um formato um pouco mais diferente, mas na maioria se assemelha a um C, tá? Então eu vou botar uma imagem outra na tela aí que tu vai conseguir ver mais ou menos isso. Botei essa imagem aí que são os orelhas mais comuns. E tu vê que basicamente todas são um C, basicamente. Algumas só mudam um pouco, por exemplo, algumas são um C mais fechadinho, outras são um pouco mais pontiagudas, outras são um pouquinho mais maiores na parte de cima, outras são um pouco mais maiores na parte do meio, que eu digo nessas pontas. Tu consegue ver como esse formatozinho aqui vermelho na segunda linha, tu vê como um pouco muda o formato dele. Mas o esboço, na maioria, se tu for ver, é um C, basicamente, tá? Que é a parte mais comum, tá? Das orelhas são isso mesmo. O que muda também além disso? O formato, a posição do rosto, mais especificamente do personagem, vai mudar como que vai ser a orelha. Como assim? Dependendo de qual angulação do rosto, é o quanto que aparece a orelha. Vou botar outra imagem na tela para tu entender isso. Então botei essa imagem aí que tu vê que tem 4 posições de rosto, tu vê que, e as orelhas elas não são pontos de destaque, obviamente, mas tu vê que alguns
posição de rosto, elas aparecem mais. Logo, quanto mais lateralizado tiver o rosto do personagem, mais a orelha vai aparecer. Isso é uma questão meio lógica. Se o personagem estiver meio de frente, as duas orelhas, dependendo do personagem, vão aparecer igualmente. Só que também não são muito destaque, porque a orelha não é um ponto de destaque do desenho, obviamente, tá? Mas tu vê nessa imagem aqui que tu vê que as orelhas elas mudam conforme a posição. Então, quanto mais lateralizado for o desenho, mais a orelha vai aparecer, tá? Inclusive, tu vê que naquele desenho da direita ali, só uma orelha tá aparecendo, porque a outra, obviamente, o outro lado do rosto não tá dando pra ver. Mas uma coisa que tem que se atentar é a altura das orelhas. Por quê? As orelhas, normalmente, elas são da mesma altura, né? Porque o nosso rosto ele é simétrico. Então, a mesma coisa que tiver no lado esquerdo tem que estar no lado direito. Agora, se o personagem está com o rosto inclinado, tem que fazer uma linha com as orelhas inclinadas também, tá? Vou botar um exemplo aí na tela de um desenho que eu fiz do Gohan para nessa parte das orelhas. Só um segundo aí. Olha aí como que eu fiz essa parte das orelhas nesse desenho do Gohan. Botei o desenho aí que eu tô fazendo do Gohan na tela. Esse desenho do Gohan que eu fiz, o Gohan ele tá totalmente reto. Então as duas orelhas têm que ser do mesmo tamanho, tá? Então eu puxei o formato do rosto. E para fazer as orelhas na mesma altura, é a mesma questão de for fazer o olho, se for fazer o nariz. Sempre é importante fazer uma linha no rosto para que tu demonstre a altura da orelha, tá? E nesse personagem do Dragon Ball, ela se assemelha a um C, só que é uma orelha um pouco mais pontiaguda, tá? Só que também lembra muito um C, tá? As orelhas realmente não são uma parte complicada no desenho, de forma nenhuma isso é, tá? O mais importante é tu realmente, para tu fazer elas na mesma altura, tu usa essa linha guia que vocês vão ver que eu tô usando nesse desenho. E essa linha eu usei nos olhos, eu usei no nariz, eu usei na boca. Mas a questão das orelhas, essa é a parte mais importante que tu tem que fazer. Tu faz essa linha para mostrar as duas na mesma altura e depois tu aplica elas, tá? Fica do mesmo tamanho, puxando esse C e o formato delas. Outra questão que varia também é que alguma orelha não aparece porque o cabelo fica na frente, ou porque realmente o personagem está de lado. Nem sempre tu vai fazer as duas orelhas. E também não precisa. Como eu disse, é uma parte bem simples do desenho, que não tem muito destaque. Então só fazer ela de uma forma de se assemelhando a um C já vai facilitar que não fique estranho, não fique muito ruim. E fazendo as duas orelhas da mesma altura já deixa essa parte muito boa, que tu já pode se dedicar a partes mais importantes do desenho, tá? Então eu usei esse vídeo de esboço aí do Gohan bem simplesinho, bem de forma bem rapidinha, pra tu ver como é feito no desenho real e qual é o ponto principal que tem que se atentar. Somente a altura delas, basicamente. Porque o formato, como eu te disse, se assemelha muito ao C, e aí varia um pouco. Mas a altura delas, se o teu personagem estiver um pouco inclinado, tu tem que fazer uma em relação à outra um pouco inclinado. Se ele tiver totalmente normal, com o rosto de perfil, tu tem que pegar e fazer as duas na mesma altura, tá? Então espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais simples, um vídeo realmente que não tem muito o que falar, porque é uma parte meio simples do desenho. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com o amigo. Comenta aí embaixo novas ideias de vídeos diferentes que tu quer que eu poste aqui no canal também. Então te espero no próximo vídeo. Entra para esse tutorial de desenho, tem bastante vídeo te ensinando outras dicas de esboço, outras dicas de pintura. Então até o próximo vídeo. Tchau.